Oi gente, semana começando e claro que a gente vai trazer um conteúdo novo para vocês aqui. E no começo da semana eu gosto muito de trazer uma palavra de incentivo, algo que realmente possa ajudar você a não desistir da sua jornada. Afinal de contas, desistir não pode ser uma opção, né? Sabe que alguns dias atrás eu gravei um feed, né? Um story também, falando um pouco sobre uma comparação, fazendo um comparativo entre a corrida e a vida empresarial. E eu achei isso tão relevante que eu gostaria de deixar isso gravado de uma maneira melhor para que isso possa chegar para o maior número de pessoas e eu queria que isso chegasse para você também. Afinal de contas, empreender é uma grande maratona, é um grande desafio e eu confesso para você que eu sempre gostei muito, eu gosto muito de atividades físicas, eu acho que eu sou um pouco ligada no 220, né? E eu gosto muito de atividades físicas ao ar livre também, né? E aí eu tinha isso no meu coração de querer voltar a praticar corrida. E eu tentei de várias maneiras, só que sempre sem método. Mas aí eu escolhi um método e comecei a fazer isso. E uma coisa muito interessante é que a cada dia a gente se vence. Isso é muito parecido com o empreendedorismo. Para você que tem uma pequena empresa ou está pensando em começar, eu queria mostrar para você 4 coisas que eu achei muito interessante a gente fazer esse comparativo com a corrida. A primeira delas é óbvio, é que você tem que começar. Você pode falar sobre corrida, você pode pensar sobre corrida, você pode pesquisar tênis, você pode fazer o que você quiser, mas ela só vai fazer sentido para você no dia que você começar mesmo. Então você tem que ter iniciativa. Então comece. De repente você está aí há tanto tempo pensando em abrir um negócio. Talvez você está trabalhando numa empresa que você não tem mais prazer nenhum, satisfação nenhuma em trabalhar nesse lugar. Tem sido um peso e você tem uma boa ideia ou você sabe executar alguma coisa muito bem. Comece. Faça as pesquisas. Você pode começar pesquisando sim, mas não fica procrastinando, não fica perdendo tempo, né, com medo, mas se cerque de cuidados necessários para você abrir uma empresa, para que você consiga realizar isso, porque é um sonho do brasileiro, o brasileiro é um empreendedor. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, e que foi a minha experiência, é que as coisas só vão fazer sentido realmente quando você começar. Vai dar um pouquinho de medo? Sim, vai. Né? A gente estava aqui com o Edilson Santos, alguns dias atrás, ele que é dono de uma franquia, e ele dizia uma frase que não era dele, ele citou aqui, se você não viu o vídeo, dá uma procuradinha aí, vale muito a pena ver, né? Falando sobre franquia, e ele disse assim, olha, você tem que ter medo quando não existem dúvidas, porque faz parte do processo a gente ter dúvidas, né? Então a gente tem que ter essa correlação entre o medo e a dúvida, ela é saudável. Por quê? Porque se existe um pouco de medo, né, tem um pouco de dúvida, é porque você está no caminho certo. Esse 100% de certeza, esse universo de 100% de certeza, ele não existe. Então, comece a sua corrida, comece a sua maratona através da iniciativa, mas comece. Só vai fazer sentido quando você realmente colocar o tênis no pé e você começar a correr. A segunda coisa que eu acho muito legal é que antes de você vencer os seus concorrentes, você tem que vencer a você mesmo. A corrida é uma coisa que ela envolve você. Se você é você com a sua cabeça, é você o tempo todo. Muitas vezes você vai, às vezes eu começo um treino e eu falo, nossa, eu não vou conseguir. Eu falo, não, eu vou conseguir. E é exatamente isso. A vida empresarial também é assim. De repente você olha e você fala, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Eu também citei esses dias, eu acho relevante, né, falar sobre o Alexandre Costa, o proprietário, né, e fundador da Cacau Show, e ele conta que em alguns momentos, principalmente no verão, onde o chocolate derretia muito, final de ano, onde praticamente ninguém comprava chocolate, você acha que nunca houve vontade de desistir? Gente, sempre vai haver a necessidade de avaliar algumas coisas e a vontade de desistir. Por isso que mais importante do que a gente querer ser melhor do que os concorrentes é a gente superar a gente mesmo, é a gente dar essa ordem de comando, né? Não para, vai lá, continua. A gente tem que se vencer a si mesmo. É um dos grandes desafios da corrida para que a gente consiga chegar. E na empresa não é diferente. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, se você precisa vencer o medo para começar, se você já começou e está pensando em diminuir o ritmo ou parar. Eu não sei, ou se você está entendendo que é hora de acelerar. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você precisa vencer a você mesmo. Em primeiro lugar, você é a pessoa que vai
vai fazer toda a diferença. Vão haver momentos na vida empresarial que a única pessoa que vai acreditar no seu negócio é você. E eu quero dizer isso, não desista, persista, né? Se cerque de determinados cuidados. Às vezes é momento de uma reavaliação, né? Nós falamos aí sobre o portfólio. Às vezes é um momento de reavaliação de números. Ok, faça a lição de casa, mas não precisa desistir. É hora muitas vezes de avançar. E a terceira coisa que eu acho muito importante a gente comparar com a corrida é que a gente não pode se comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas correndo muito mais rápido do que eu e provavelmente conseguindo distâncias muito maiores do que eu. E isso vai acontecer com a empresa também. Se você ficar se comparando com as pessoas, isso vai fazer com que você comece a se ver muito menor do que você deveria ou maior do que você poderia ser. De repente você tem condição de crescer muito mais. Aí você olha para alguém e fala, mas eu já sou melhor do que fulano, tá bom. Não, né? Você tem que se comparar com você, com aquilo que você pode fazer. Esse momento que você está vivendo, dá para melhorar? Você tem condições de crescer? Dá para você ampliar? Então vai. Agora, se você está começando, não se compare com pessoas que já são maratonistas profissionais. Não se compare com pessoas que já saíram na frente há um bom tempo, pessoas que já têm outras técnicas. E é por isso que eu gosto muito de fazer esse trabalho, porque o meu objetivo aqui é falar com pessoas que talvez estão começando nessa corrida empresarial. E quando a gente está começando, algumas coisas ficam mais difíceis. É diferente a linguagem, é diferente, as ferramentas são diferentes. Uma coisa é você pegar um curso para empreendedores que já estão em outra fase do jogo, né? Já estão jogando outros jogos mais altos, eles vão estar falando outras linguagens, outras ferramentas que talvez você nem vai entender. Mas quando a gente está começando, quando uma pessoa está começando, ela precisa que alguém fale a linguagem dela, ela precisa que alguém estimule ela a não parar, a perseverar e apresentar essas ferramentas. E esse tem sido o nosso objetivo aqui. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso com vocês. Estejamos, né, conseguindo fazer isso. Então, não se compare com os outros. Se compare com a sua velocidade. Se compare com você mesmo. E por último, e não menos importante, né, uma coisa que é fantástica na corrida é que as pessoas podem até estar lá para aplaudir você na chegada. Só que ninguém, absolutamente ninguém das pessoas que estão te assistindo vão ter um processo de transformação maior do que você que correu todo esse processo, você que percorreu essa maratona. Às vezes, quando você começa uma empresa, você começa um negócio, é lógico que você vai ter desafios. Eu estava lendo outro dia um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, um livro fantástico, se você puder, leia. E ele conta que quando ele estava se preparando para os 21 quilômetros que ele correu pela primeira vez, e quando ele terminou essa corrida, ele falou para o treinador dele, ele disse, puxa, eu achei que ia ser mais difícil. Ele falou, não é difícil correr uma meia maratona, né? Correr 21 quilômetros. Difícil é a preparação. Então, o processo é difícil. Levantar todas as manhãs, né, olhando para os gigantes, né, para os leões que a gente tem que vencer a cada dia, isso é difícil. Mas vai chegar uma hora que algumas coisas você vai mudando o nível do jogo. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha um processo de transformação. Porque se antes você corria, né, se antes você vendia 1.000, agora você vai vender 2.000. Só que isso vai também demandar de você outra energia, outra criatividade, outra força. Você vai pensar de uma maneira diferente. Você vai falar, puxa, mas se eu conseguir resolver aquele problema, eu também vou conseguir resolver esse. Você vai desenvolver em você competências que antes você não tinha. Você vai se tornar responsável por coisas que talvez antes você não era responsável. Então, o processo do empreendedorismo, ele realmente se parece com isso. É você que vai estar ali, inserido nesse negócio, que vai ter esse processo de transformação. Então, coloque o tênis, né? Ou melhor, coloque as ideias no papel e se certifique que esse é o melhor caminho a fazer e tenha iniciativa de começar. Não se compare com mais ninguém. Corra a corrida que está proposta para você. E eu tenho certeza que você vai construir através de modelos, né? Através de treinos, através de processos prontos, você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. E eu quero deixar essa semana esse insight para você, que você não pode parar, que ninguém, além de você mesmo, pode determinar a hora de parar. E na verdade, você tem que avançar.
E se você hoje se preparou para correr 5 quilômetros, se prepare para correr 7, se prepare para correr 10, 21, 42 e sei lá, de repente outras maratonas que são diferentes aí, Iron, né, sei lá, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que te desafie, mas saia do lugar comum. E para isso, você precisa começar. Então, é essa dica dessa semana que eu quero deixar para você. Fique atento nas nossas redes sociais. A gente tem muita coisa boa chegando por aí. Se prepare, porque a sua empresa foi feita para crescer. É hora de colocar o pé na estrada. Comece!